Bem, vamos lá, a gente se encontra no Daf Kuf Yud Aleph Amud Bet. A gente está começando um novo perek ligado a Ksharim. É um perek ligado a dar nos no Shabat. Uma das proibições do Shabat é dar nos no Mishkan, que tinha no deserto. Muitas vezes eles tinham que dar nos para preparar o Mishkan, preparar a tenda, amarrar a tenda do Mishkan. Então é proibido dar nos no Shabat também. Agora, a definição de nos, ela tem algumas definições que vão aparecendo, vão surgindo na Gemara. Uma definição é um nó que não solta sozinho, é um nó que ele é bem feito, ele fica bem amarrado, quer dizer, a ihut, é a qualidade do nó. E outro ponto, tem que ser um nó, para ser proibido pela Torá, é um nó que ele dura bastante tempo, é um nó que é feito para ficar lá por muito tempo. Certo? Só é proibido pela Torá. Sim, a priori, tem uma roca nos Rishonim, exatamente o que sim e o que não, mas a priori só é proibido pela Torá se for um nó bem feito, um nó de boa qualidade, que não solta fácil, e um nó que é feito para durar por bastante tempo. Mas alguém que faz um nó muito temporário, só para 2, 3 dias, não é proibido pela Torá, é proibido somente Miderabanan. Mas vamos lá, vamos vendo na Gemara, essas condições, essas definições de nó vão aparecendo. Então vale a pena só contar aqui uma historinha, que certa vez alguém veio para o Rav Eliashiv e perguntou para o Rav Eliashiv o seguinte, olha, às vezes a gente tem naquele pão que você compra na padaria, aqueles pão de forma simples, ele vem com um negocinho de metal, um negocinho de ferro, que serve para fechar o pão de novo. Então alguém perguntou para o Rav Eliashiv, olha, o que acontece se eu fechar, se eu girar o negocinho para fechar o pão? Pode fazer isso no Shabat ou não? É considerado um nó ou não é considerado um nó? E o Rav Eliashiv falou que não tem problema. Depois de um tempo, veio uma outra pessoa e perguntou, e falou, olha, o que acontece se eu der as voltinhas e fechar o pão com isso, pode ou não pode? E o Rav Eliashiv falou que é proibido, que não pode fazer isso. Quem estava lá ouvindo achou um pouco estranho. Há pouco tempo o Rav Eliashiv falou que isso é permitido, depois ele falou que isso é proibido. Qual a diferença entre os dois? Perguntaram para o Rav Eliashiv por quê? Para uma pessoa você falou que não pode, para outra pessoa você falou que pode. Então responderam ao Rav Eliashiv o seguinte, olha, o primeiro que veio me perguntar, ele fez 2 voltas com a mão. 2 voltas, tudo bem, não é um nó, não é algo muito forte. O terceiro fez algumas voltas com a mão, então aqui já é proibido. Certo? Então, a gente vê que tem uma certa diferença com relação aos nós, se é um nó bem feito, a qualidade do nó e a duração dele. Mas vamos lá, vamos estudar a Gemara, a Mishnah, a Gemara a gente vai aprender. Fala pra gente a Mishnah. Velo ksharim shechayavim alem, chayavim alem. Esses são os ksharim, esses são os tipos de nós que é chayav, ou seja, que é proibido pela Torá. Kesher gamalim ve kesher sapanim. O nó feito pelos gamalim, as pessoas que andam a camelo, e kesher sapanim, o nó feito pelos marinheiros. O que chama o chayav al kishuram, kachu chayav al eteram. Do mesmo jeito que é proibido amarrar, é proibido soltar um nó. Igual a gente tem proibição de escrever e apagar, acender fogo e apagar o fogo, construir e destruir, assim também com relação a nós. É proibido fazer nós, é proibido desfazer nós. Rabi Meir Omer, Kol kesher sheachol latiro be'achad miyadav, ein chayavim alav. Rabi Meir fala, olha, um nó que dá para soltar ele com uma mão só, não precisa usar 2 mãos para desfazer o nó. Com uma mão eu consigo desfazer, não é proibido pela Torá, dependendo da situação, vai ser proibido miderabanan. Mas vamos lá, a gente vai falar disso na Gemara. Mai kesher agamalim, kesher asapanim. Pergunta a Gemara, o que é esse nó dos cameleiros, não sei como chama, camelos, que anda com os camelos, e dos marinheiros? O que é esse nó que é proibido? Qual parte? Porque o camelo ele tem 2 nós. Tem um nó que é feito naquele anel que colocam no nariz do camelo para puxar ele, e tem um nó que se amarra uma corda nesse anel. E o barco também. O barco tem um nó que é feito na frente do barco, que é um tipo de anel, uma corda lá bem presa no barco, e tem uma corda que prende nessa corda para puxar o barco, ou para prender ele quando ele chega no porto. Então, pergunta, o que é o kesher agamalim e kesher asapanim? Ileima katra de katre bezamema ve katra de katre istrida. Se for a corda que prendem na corda que está no nariz do animal, ou a corda que prendem na corda que está na frente do barco, certo? É uma corda solta que prendem lá para puxar o animal ou para prender o barco no porto, aí kesher sheino shel kayamau. Fala, esse kesher, esse nó que se coloca lá, ele é temporário. O nó que fazem na corda para puxar o animal e o nó que prendem no barco para prender o animal no porto é um kesher temporário. Depois de um tempo eles soltam esse nó. Porque quando o barco for zarpar ou quando o camelo for descansar à noite, soltam a corda dele. Então não é um nó para longo prazo, então não é proibido pela Torá.
ela kitra de zamem agufa e de ister agufa. Então fala, não, quando está escrito aqui a proibição de fazer o nó, é o próprio nó que se coloca no nariz do animal, que isso não tiram nunca, e o próprio nó que fica na frente do barco, que usam ele depois para prender outra corda e prender esse barco no porto, mas esse nó que fazem lá, essa corda que fica na frente do barco para prender ele, essa fica para sempre, por isso é proibido pela Torá. Rameir falou que todo nó que ele pode ser tirado com uma mão só, não é considerado proibido pela Torá. Um minutinho, fazer uma pausa rapidinho. Desculpa, voltando. Então, o Rabi Meir falou que um nó, que ele pode ser solto com uma mão só, não é considerado nó. Bai Rav Achdevui Achoi de Maracha. Perguntou Rav Achdevui, irmão de Ravacha, de Maracha. Anivá le Rabi Meir mau. Anivá é um tipo de nó, igual a gente faz, por exemplo, a nossa gravata hoje em dia. É um tipo de nó que você consegue soltar ele com uma mão, certo? Se você puxar rápido, você consegue soltar o nó com uma mão, com uma mão só, mas ele está bem preso, não é um nó solto. Tem um nó que às vezes você faz só um nozinho muito fraco, que você vai lá com um dedo, com 2 dedos, você separa um pouquinho os fios, eles soltam fácil. Então, tem um nó que pode ser solto com uma mão, porque ele é um nó muito fraco, não é bem apertado. Mas o nó da gravata é um nó que, por um lado, dá para soltar com uma mão só, por outro lado, é um nó bem preso. Então, quando Rameir falou que um nó que se solta com uma mão só não é considerado nó pela Torá, o que ele vai dizer com relação ao nó da gravata? Dá para tirar com uma mão só, mas, por outro lado, ele é bem preso, não é igual um nó mal feito. Será que o motivo de Rabi Meir é, olha, dá para tirar com a mão, dá para tirar com a mão, velo mencionei. Se dá para tirar com uma mão, é permitido, então aqui também. Ou talvez o motivo de Rabi Meir, quando ele falou que um nó que dá para tirar com uma mão só, ele quis dizer um nó fraco, um nó que é fácil de abrir, de liberar, mas no caso da anivá, no caso da gravata, que é um nó um pouco diferente, ele é bem preso, tá bom que dá para soltar com uma mão só, mas ele é bem preso. Então o que Rabi Meir vai dizer nessa situação? Teiko. Certo? Ficou aqui uma dúvida. A dúvida fica. Mishnah. Tem tipos de nós que não são proibidos pela Torá, igual o nó dos camelos e o nó dos marinheiros. A mulher pode, é permitido para ela no Shabat, amarrar mafteach halukah. Mafteach halukah é o seguinte, elas tinham roupas que às vezes a roupa ela fechava e no ombro ela prendia a roupa no canto, certo? No ombro esquerdo e no ombro direito, ela dava um nozinho, dava uma amarrada para fechar a roupa. Depois que ela fosse tirar a roupa, ela ia soltar esse nó. Então é um nó que ele é temporário e ele não é muito bem feito, é só para segurar a roupa por um tempinho. Vechutei svachá, ou igual no kisuirosh, que as mulheres dão um nó, é um nó que ela dá um nó para fechar, mas esse nó é temporário. No fim do dia, quando ela for tomar banho, for tirar o kisuirosh, ela vai soltar esse nó. Então é um nó bem temporário e não muito forte. Veshel psikia, nó de psikia também é permitido no Shabat, porque esse nó é um tipo de cinto, é um cinto que colocavam na cintura e davam um nozinho para amarrar ele também. No fim do dia, quando for tirar o cinto, se tiravam, não? O retzuot aminal vesendal, ou amarrar o cadarço, por exemplo, certo? São nós que são tirados todo dia, você amarra o cadarço de manhã, desamarra no fim do dia. Não é um nó muito bem feito, certo? Como a gente faz hoje em dia, que você dá um nó e um laço por cima, então não é um nó muito bem feito, é um nó fácil de tirar e não dura muito tempo, você tira no fim do dia. Venodot yain veshemen, ou o retzuot de nodot yain veshemen. Nodot yain veshemen é um tipo de cli, um tipo de recipiente onde se colocava vinho e óleo, também se amarrava ele em cima, mas sempre que você precisava pegar óleo ou vinho, você soltava. Então era muito comum abrir, tirar. Esses são nós que podem ser feitos, porque eles são feitos e desfeitos constantemente, e eles não são nós muito fortes. O kderash el basar, ou carne de uma panela de carne, eles amarravam, fechavam em cima também, era fechado e aberto o tempo todo para se servir o que tem dentro. Rabi Eliezer ben Yaakov Omer, koshrim lifnei behemah beshvil shelo tetzeh. Rabi Eliezer ben Yaakov fala, olha, se eu tenho um cercado, e nesse cercado tem um lugarzinho para onde os animais passam, e eu fecho ele com uma corda para o animal não sair, eu posso amarrar isso, porque de novo era amarrado todo dia, quando eu queria tirar o animal eu soltava, quando era para o animal entrar eu fechava, então era todo dia aberto e fechado, e não era feito um nó muito bom, por isso é permitido. Pergunta Gamara, Hagufakash, temos a priori uma contradição na nossa Mishnah.
Amar, tesh ksharim shein chavim alem kekesher agamalim kekesher asapanim. Chiuva o deleika isura eika. Isura eika. Certo? A Gemara perguntou o seguinte, olha, na nossa Mishnah está escrito que tem nós que não são proibidos pela Torá, igual o dos camelos e igual o dos marinheiros. Riuva ou deleika, parece que tem nós que não são completamente proibidos, quer dizer, não tem uma proibição da Torá, a isureika, mas é proibido miderabanan. Tem nós que não são igual o nó do marinheiro, mas é proibido miderabanan. Ve'adartani, logo na continuação da Mishnah está escrito, kosheret isha mavteach halukah fil lechatchila. Logo na continuação está trazendo exemplos de casos de nós que é permitido amarrar mesmo lechatchila. A Mishnah começou falando, olha, tem nós que não é proibido pela Torá. Parece que é proibido em Drabanan. E logo a Mishnah traz exemplos de nós que pode fazer mesmo lechatchila, não tem problema nenhum fazer eles no Shabbat, nem midrabanan é proibido. Então o que a Mishnah quer dizer? Fagmarachi que amar. Não, a Mishnah quer dizer o seguinte, Yesh ksharim shein chavim alem kekesher agamalim kekesher asapanim. Tem nós que são proibidos de fazer no Shabbat, mas não são proibidos pela Torá, igual dos camelos e dos marinheiros. O Mainin, Rui, quais são esses? Não aparece na Mishnah, mas quais são esses? Kitra de katre bezamema ve kitra de katre beistrida. O nó da corda que é presa na corda que está no nariz do animal e o nó da corda que é presa na corda que está no barco. Certo? Você tem o barco que tem aquela corda na frente, que aquela é para sempre, aquela é proibida pela Torá, e quando querem prender o barco em algum lugar, no porto, eles amarram, fazem um nó nessa corda, com uma segunda corda, e prendem ela no porto. Agora, esse nó é um nó bem feito para o barco não acabar soltando, ele também é feito para alguns dias, às vezes. Mas não é um nó realmente feito para sempre. Certo? Às vezes é para 1, 2 semanas, é temporário. Então, não pode fazer miderabanan. Mideoraita é só quando é um nó para muito, muito tempo, mas um nó que é para 1 semana ou para alguns dias, não é proibido pela Torá. Riuva deleika e sureika. Não é hayav, korban, certo? Não é proibido pela Torá, mas tem uma proibição. Veja mutarim lechatchila, mainin kosheret maftei halukah. E fora isso, vem a nossa Mishnah e fala que tem nós que são permitidos mesmo lechatchila, certo? Que é o caso dessa de prender na roupa, por exemplo. A roupa que a mulher prende, porque ela prende e solta todo dia, não tem problema. Maftei halukah. Agora, foi dito, agora a Mishnah vai tratar sobre os exemplos trazidos na Mishnah. A Gemara vai tratar disso. Então, Mafteach Halukah. Mafteach Halukah, de novo, a mulher tem aquela roupa, que é tipo um chale, que ela prende no ombro direito, prende no ombro esquerdo, e é um nó que ela põe e tira todo dia, certo? Então, não é um nó a longo prazo, e nem um nó muito forte, porque ela não vai ficar passando, tentando soltar esse nó todo dia. Ela faz um nó leve para pouco tempo. Então, fala, Marapshita, é óbvio que é permitido. É um nó leve, não é muito forte. E é para pouco tempo, é óbvio que pode. Fagmar lotzricha deitla treidashi. Mal detei machada minai betulim avtil kamash melan. Fagmar não, está se tratando aqui que é um tipo de roupa que ela prende dos dois lados. Tem roupas que às vezes ela só precisa prender de um lado, mas tem roupas que ela tem que prender nos dois ombros. Já que ela tem que prender nos dois ombros, eu poderia pensar o seguinte, olha, a mulher, tá bom que ela precisa prender nos dois, mas a verdade é que se ela soltar um, já dá para tirar a roupa. Então, se for dessa forma, talvez pode ser que ela vai prender um lado, vai amarrar e vai pensar depois, quer saber, esse lado não vou soltar nunca, deixa ele aí, vou deixar ele para sempre. E vou soltar só o outro lado porque é suficiente. Se eu quiser tirar o chale, eu consigo tirar soltando só um lado. Nessa situação, eu poderia pensar que, olha, existe a suspeita de que um desses dois nós se torne um nó constante para sempre. E aí vai ser proibido. Kamash Milan que não. A mulher não fica se esforçando demais para tirar o chale, ela solta os dois nós e fica mais fácil. Vechutei svachá, outra coisa que foi permitida foi do kisuirosh, o kisuirosh que é amarrado e solto todo dia é permitido amarrar no Shabbat. Fagmarapshita, é óbvio, de novo, é um nó não muito forte, porque na cabeça da mulher não vai fazer um nó muito forte, e também é um nó que é feito para poder tirar todo dia, não é para um longo prazo. Então, óbvio que pode. Mal detém uma mishlav shar falar, kamash milan deixar raça al seara, o mishra sharei lá. Fala, não. Está se tratando aqui que ela faz um nó, mas não é um nó que prende na cabeça dela a ponto de não se mexer. Fica, mesmo com um nó, o kisuirosh fica um pouquinho solto. Daria para pôr e tirar sem soltar o nó. Então, poderia suspeitar que vai ser proibido. Por quê?
Porque talvez a mulher vai fazer um nó e vai pensar, não vou ficar fazendo nó todo dia. Eu vou tirar o Kisuirosh sem soltar o nó, e da próxima vez eu ponho um pouquinho mais difícil, dá um pouco mais de trabalho, mas deixa o nó aí, em vez de fazer ele todo dia, certo? Igual muita gente faz com gravata. Você faz uma vez o nó da gravata e deixa a gravata assim para muito tempo. Kamash Melan, que a mulher, ela toma muito cuidado com o cabelo. E se agora ela for ficar tirando o Kisuirosh sem soltar o nó, vai acabar arrastando, rasgando, puxando fios de cabelo. Por isso ela sempre solta o nó, então não tem problema fazer isso no Shabbat, porque é um nó leve, não para muito tempo. Minha tela travou, um minutinho. Desculpa, minha tela travou. Eu vou fechar essa página. Stop share. Vamos tentar de novo, desculpa, teve um problema aqui com a tela. Problema sério, aparentemente. Ficou tudo preto agora. Então, tive um problema, parece que voltou. Vamos ver se eu consigo agora. Não. Não. Travou aqui o computador. Certo, bom, acho que a gente vai parar por aqui. Deu algum problema no Zoom. Vamos parar por aqui.